é que a gente sempre teve o entendimento de que o repouso seria uma boa alternativa para uma dor lombar, onde, na verdade, não é, tá? Hoje já tem diversos estudos mostrando que com o repouso a dor lombar piora e muito, né? A taxa de volta daquela dor, ela piora e muito. Então, continuar se movendo, continuar se movimentando é essencial para que aquele tratamento seja mais efetivo e mais rápido. E aí, também, alguns estudos têm mostrando que se movimentar, não só ficar em repouso, mas gerar movimentos é a melhor opção. Então, quanto mais dor eu tenho, mais o movimento talvez seja a solução. E aí, o que eu queria trazer para vocês é que a explicação esteja nos receptores da fáscia. Na nossa fáscia, né, na nossa fáscia toracolombar, ela é dividida em 3 camadas. A gente tem a fáscia toracolombar, que é a anterior, que a gente chama, que ela tem um direcionamento oblíquo, né? Ela sai de um quadril para um outro ombro, então ela faz esse sentido de deslizamento, de distribuição de tensão. A gente também tem uma faixa toracolombar média, que ela tem um sentido mais vertical, unindo as paredes vertebrais, e a gente tem uma última camada, que é a camada posterior, que ela tem um direcionamento mais vertical, mais usando o direcionamento do músculo transverso, né? E essas 3 camadas, elas precisam deslizar muito bem entre si, elas precisam estar nutridas, elas precisam estar com muito ácido hialurônico para poder permitir seu deslizamento e distribuir tensão. Se eu tenho algum nível de aderência entre essas camadas, eu não consigo ter o deslizamento e um movimento eficiente. E aí, imagina agora um músculo tentando se movimentar e algo preso, travando ele. Então, ele vai sofrer aquela resistência, né? E isso vai sobrecarregar e pode, mais na frente, gerar até uma dor crônica. E promover o deslizamento, promover a nutrição desses tecidos é essencial. E como eu falei para vocês, eu tenho 3 tecidos, um que se movimenta nessa direção, um nessa direção e o outro nessa direção. E o que é essencial eu entender disso? Que eu preciso gerar movimentos em todas as direções possíveis para essa lombar. A gente tem uma ideia que a lombar foi feita só para você movimentar no plano sagital, fazer flexão e extensão, mas ela precisa rodar, ela precisa experimentar outras direções para que esses feixes não entrem em desuso, não fiquem aderidos e não fiquem tensionados, né? Que eles não fiquem com aderências. Então, eu preciso que eu me movimente em 3 planos. E isso é essencial para uma de diferentes amplitudes. Então, quebrar esse entendimento que o repouso, que o alinhamento é bom para a lombar, isso não é verdade, tá? E uma outra característica do tecido facial, que a gente encontra isso muito fortemente, principalmente na fáscia toracolombar, é que existem receptores polimodais. São receptores que mudam a sua função de acordo com a informação que chega sobre ele. Então, na nossa pele, na nossa face, a gente tem alguns receptores, por exemplo, de Ruffini, de Pacini, que identificam, que dão ao corpo a sensação de onde ele está no espaço, a sensação de temperatura, a sensação do toque. Então, esses receptores estão ali para dar informações proprioceptivas e informações sensoriais para o nosso corpo. E essas informações são essenciais para que a musculatura e o corpo consiga controlar quem contrai, quem relaxa. Enfim, foi descoberto alguns receptores que a gente chama de receptores polimodais, e esses receptores são receptores proprioceptivos, ou seja, que recebem informação de movimento, de localização do espaço, onde o nosso corpo está no espaço. E aí, quando a gente não se movimenta, quando a gente fica muito tempo sentado, não se movimenta em outros planos,
não gera movimentos de giro em outras direções e outras amplitudes de movimento, esses receptores vão perdendo essa informação proprioceptiva. E aí, quando ele não tem informação proprioceptiva, ele se torna um receptor, ou na verdade, um nociceptor, né? Que seria um receptor de dor. E ele agora virando um receptor de dor, toda vez que ele for ativado, ele vai gerar dor naquele local. Ou ele vai mandar informação para o sistema nervoso central e gerar dor naquele local. E aí, na verdade, o tratamento para essa dor lombar seria gerar mais movimento, seria gerar informação proprioceptiva para que esse receptor polimodal deixe de ser o nociceptor e vire ser um proprioceptor. Então, isso acontece muito, por exemplo, pessoas que têm muita dor lombar, né, que sofrem com dor crônica, elas entram na academia, entram no treinamento ou entram no pilates, com 1, 2 semanas aquela dor melhora. E aí é uma clara demonstração de que, de fato, ela estava precisando de movimento, ela estava precisando alimentar aquele receptor polimodal de movimento, de propriocepção e não mais de nocicepção. Tá? Então, a gente precisa entender que o repouso é ruim para a dor lombar, os estudos já têm mostrado isso, e, na verdade, o movimento talvez seja a solução para aquela dor lombar, porque ele vai pegar esses receptores polimodais, encher ele de propriocepção, e agora eles vão deixar de ser nociceptores e virar a serem proprioceptores. E é muito que eu preciso gerar movimentos em diferentes planos, movimentos de rotação, porque eu alimento todas as fibras da minha fáscia toracolombar, né? A anterior, a média e a posterior, que tem esse formato, né? Esse direcionamento. Então, sempre entendam e gerem movimentos em todos os planos.